Não tem mais. Boa noite. Boa noite, boa tarde, boa noite. 6 horas de Parabéns, domingo. Simone. Vamos lá. Nós A vamos semana que continuar. vem já não vai mais ser 6, né? Já vai mudar o relógio. Vamos mudar o relógio É, quando? semana Sábado que para vem. domingo. Vem. Sábado para domingo? É, Sábado. Então isso significa que horas a Não vai viajar? Não ia viajar? É 2 semanas. No outro, dia 20 eu viajo. Então, Não. Dia 20 hoje já? é dia Dia 17 é domingo. 17, é. Ó, 17 anos atrás. Aí tem que ver o horário. O horário vai Depois ser... da... Depois acho que esse é de Pode ser depois da reza. Depende de que horas vai ser mesmo, eu aviso vocês. A gente Esse vai tá saber. usado. Se hoje é 7, tem que ser 6 e 15. É, vamos ver, porque hoje a gente está rezando 7h20, Milka. A partir de hoje é 7h20. Se mudar 6h20, não sei se é isso mesmo, porque eu acho que vai ser um pouquinho mais Vai, tarde, vai porque a gente está antecipando, rezando mais cedo ainda. Mesmo Maire a gente está rezando mais cedo. Então eu acredito que quando mudar a Milka vai ser uma Milka 6h30. Obrigada. Aí a gente vê, Cara, esse provavelmente a mesmo, gente vai jogar cara, para depois da reza, 7h15, uma coisa assim. Bom, É. agora não. É, Vai fazer 5 a ou gente vai 4. ver depois, aí não dá, não vai dar. Vai ser depois, né? É provavelmente. 7 horas. Fica mais suave, assim, você não Nós precisa sair estávamos correndo. falando Shin. Nós estamos Shin uma vez, agora vamos ver Shin 2 vezes. Palavra que tem Shin 2 vezes. Então, a palavra que tem Shin 2 vezes, a gente vai chegar agora lá. Então, a palavra que tem Shin 2 vezes, então significa uma... Lembra que a gente falou que o Shin representa uma divisão? A gente comparou o Shin na aula passada com os raios do Sol. Tá certo? E o raio do Sol... o Shemesh também aparece 2 vezes que a gente vai ver. Então a gente vai ver algumas palavras em hebraico que tem essa letrinha Shin. Como que ela representa, então, uma grande divisão ou propagação. Aqui quando tem brilho demais. Então isso a gente chama de Shin. Temos raios do Sol, a gente falou que é como se fosse a letra Vav, né? Que na verdade a letra Shin, está desenhada na lousa, ela é composta de 3 Vav unidas. Tá certo? E o Vav tem o valor numérico de Shesh. Shesh é 2 vezes Shin. Quando você escreve Shin, eu vou escrever assim, uma mulher mais simples em hebraico. Quando você escreve, ó, a letra Shin, 1, 2, 3, Vira até comida, xixi de galinha. Não tem xixi de galinha? Tem. Shesh. Shesh significa 6. Certo? Isso aqui se pronuncia assim. Shesh. Shesh. Tá certo? Shesh significa o Posso quê? usar? Oi? Posso usar? Pode. Meia dúzia. Shesh significa meia dúzia, 6. Agora, o que é o 6? Então, o 6 a gente falou que, na verdade, é uma composição, o nome em hebraico, de 6. Então, vamos lá. A letra 6, que é o valor numérico, Shesh, em hebraico, é a letra Vav, que é essa letra aqui. Agora, imagina quantas letras dessa tem no nome Shesh. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Bonitinho, né? Isso é uma coisa muito bonita, Não dá pra entendeu? ver. Quero dizer o seguinte, isso é 6. Em hebraico, 6 é shesh. Se escreve assim. Se escreve assim. Olha, o valor numérico da palavra 6 é a letra Vav. Essa é a letra, 6ª letra do alfabeto. A letra Vav. A letra Vav aparece no nome por extenso 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entendeu? E a gente falou que isso representa uma difusão muito grande, uma propagação muito grande. Por isso que quando a gente desenha o Sol, então está desenhando o Sol, é como se tivesse os raios de Sol assim, como se fosse Vav. Então eu estou dizendo Vav, porque obviamente, para você entender a propagação, né, do Sol que a gente está falando. Não tem nada a ver com uma menor aquilo, não? Ó, a gente vai chegar na menor por um outro lado. Porque a está gente me vai chegar. parecendo um desenho de uma menor. A gente vai chegar por um outro lado, já Também. mais na Xoxaná a gente vai chegar na menor. Na Xoxaná a gente vai chegar. Não, assim, do lírio. É. Sério? É? Do lírio e da rosa. Carros. Nós vamos chegar lá, a gente já falou sobre isso, mas a gente vai ver isso de uma maneira bonita. Então, o que acontece? Já que o Shin ele representa, aqui no caso que a gente está falando, uma propagação, porque aqui o Shin, ele parte, né, como um dente que ele parte, ou como fogo que ele molda, tá certo? E você consegue extrair daquilo que foi partido o melhor, o maior, o máximo. Tá certo? Então, toda vez que 2 Shins estão ligados, estão juntos,
mostra uma grande propagação, mostra uma grande divisão. Isso, o Shin e o Shin, quando os dois Shin aparecem numa palavra, então tem esse potencial muito grande de propagação, etc. Então a gente vai ver isso. Certo? Agora, Shesh em hebraico pode ser um número, e Shesh em hebraico também pode ser o que nós chamamos de linho. Então, por exemplo, aparece na Megillah, esse é Shesh Vergamada. Ou agora a gente está lendo sobre as tapeçarias do templo, que a gente fala. Então, está escrito a roupa dos Kohanim, a Parashá dessa semana, a Parashá está escrito Bigdei Shesh, roupa de Shesh. Shesh se escreve assim, natural, exatamente assim. Shesh, que significa ali. Então vamos ver o que ele explica para nós. Então ele traz assim, quando a gente encontra duas vezes Shin, a gente encontra uma grande divisão, grande propagação, como os raios solares. Qual é o raio do Sol? Raio do Sol são vários raios, são vários níveis, etc. Por isso o Shemesh, né? Por isso o Shemesh, que é Sol, tem dois Shin. Shemesh, no início e no fim. Shin, Mem, Shin. Então Shemesh, esse é o Sol, que ele realmente manda e difunde os seus raios para o mundo inteiro. Portanto, a palavra Shemesh, que é Sol, tem dois Shins. Então como é que se escreve Shemesh? Shemesh é a letra Shin, tá certo? A letra Mem e a letra Shin novamente. Então aqui, Shemesh. Shemesh, Sol. Se pronuncia Shemesh. Shamayim também? Shamayim também tem uma vez Shin. Não, Você tem dois Shins, Shalosh certo? tem dois. Shalosh. Shalosh tem. Shemesh, Sol, tá certo? Sim, Shalosh tem. Shalosh. Shalosh tem, a gente falou que só tem dois números que tem o X. Shalosh e Shesh. Só, o 3 e o 6. Isso a gente falou na aula passada, né? Que a gente falou o Shesh. E toda a vida os dois também. Que eles estão ligados, a gente falou isso, o que a gente falou? A gente falou que aqui tem 3, tá certo? Shalosh tem 3 Vav. Aqui também tem Shalosh Vav, tem 3 Vav. 2, 2, 3, 6. Em 2, 3, 6. Isso que a gente fez na aula passada. Então a gente já tinha desenhado Um homem não podia fazer isso. Hã? Não dá, uma pessoa humana não podia fazer isso. Essa Não língua dá, não dá. é muito doida. Eu estava vendo no final do livro. Me apoiei. Quem falou alguma Mas coisa? não foi o Adão que deu nome para tudo? Oh, Daí eu soube. Não foi? sim. Quer dizer, Deus deu sabedoria para ele enxergar o núcleo, a energia divina que estava dando para cada ser e para cada animal, e aí então ele deu o nome para cada ser. E ele tem um capítulo aqui de animais. Muito interessante. Mas só foi para os Porque animais que ele deu nome? É escrito que ele era o único homem, certo? Então, Ou para todas as coisas da natureza ele deu nome? tudo. Tudo. Mas os animais iam passando, ele foi não. Oi? Foi a Adão? Foi Adão, provavelmente. É certo que ele deu nome para todos os animais. Só tinha ele? É, só tinha ele. Tá. Tinha para quem discutir? Não tinha que... Ninguém discutiu com ele. Ele já tinha Ninguém escrito. Isso falou, tudo vai me outro dizer. Chico. É aqui mesmo. Né? Outro Isto Chico. muito vai me dizer. Chilo. Então vamos lá. Ok, então Shemesh, tá vendo? Shemesh, Sol. O Sol tem 2 vezes a letra Shin porque ele propaga bastante o que? A luz que a gente falou. Tá? Assim, essa é a razão também do porquê um tecido de linho que ele se expressa através da sua beleza branca, o linho branco que a gente está falando, é chamado de Shesh. Também é chamado de Shesh, igual ao número 6, é chamado Bigdei Shesh, roupa de linho. Assim também... É dois Shin. Shesh. Isso aqui é 6 ou linho. Shesh, linho em hebraico. O mesmo? Mesma coisa. Shesh é 6 ou linho. Ele não leu com mais, Tani. É, Bigdei Shesh. Então, Shesh é um valor numérico, 6, tá certo? Shesh significa 6. Ou linho. Linho também se escreve da mesma maneira. Tem mais uma palavra, que esta palavra também é conhecida pela sua brancura, assim, que é a palavra Shaish. Shaish é mármore. Então, essa mármore tem 2 letras Shin, porque a pedra original, mármore branco, brilha demais. Então, por isso tem 2 vezes a letra Shin, tá certo? Isso aqui é Shaish, aqui por sua vez é mármore. Então, o mármore branco aqui no caso, ele é chamado em hebraico de Shaish. Tem 2 vezes a letra Shin, certo? Porque ele brilha
ele brilha bastante. Agora ele diz assim também uma pessoa, um ancião, erudito, uma pessoa sábia, um homem vivido. Como é que é chamado na linguagem hebraica? É chamado de Yashish. Yashish também se escreve com duas letras Shin, é igual Shaish. Imagina, igual está escrito aqui, coloca um Yuda antes, vai ficar a palavra Yashish em hebraico. Yashish em hebraico significa uma pessoa idosa, mas uma pessoa idosa, rica de conhecimento, com uma face brilhante. Mais ainda se ele tem uma barba branca, ele está assim, uma pessoa que sabe, aquela pessoa que você vê, olha só que semblante que essa pessoa tem, uma pessoa de idade. Oi, tudo bem? Posso assim, um pedacinho? Olha, até um pedação. É o mesmo preço. Obrigada. Então ele fala, a palavra Yashish em hebraico significa um senhor idoso, tem duas letras Shin, e portanto representa uma pessoa que exala sabedoria, muito conhecimento. Iluminado. Iluminado. Você vê o cara, esse cara é iluminado. Então, literalmente você vê, olha, puxa vida. E a mesma palavra, isso se a gente escreve, eu vou escrever essa palavra que você pode escrever e você pode ler ela de duas maneiras. Então, eu vou escrever ela aqui embaixo. Você tem a palavra Yashish. Yashish se escreve assim, a gente vai colocar um pontinho. Yashish, que aqui a gente está falando o sábio idoso, né? Uma pessoa sábia, iluminada, tá certo? O idoso, então vou falar que é uma palavra de idoso, porque a barba branca mostra sabedoria. Você vai ver duas vezes a palavra, duas vezes a letra Shin, porque realmente o semblante dele emana bastante luz. Igual o mármore, que a gente falou que é branco, igual o Shemesh, o sol que emana luz, tá certo? Por isso está aqui o desenho do sol. Isso é quando você lê isto desta maneira, que aqui a gente estaria lendo, como está escrito, Yashish. Acontece que se eu vou tirar essa bolinha do lado direito e vou colocar a bolinha no lado esquerdo, Saci e Assis. Yassis, vai formar uma outra palavra que também transcende um estado de uma pessoa. E assim significa uma pessoa que ela fica extremamente alegre, muito alegre. E assim salai relokai kimsos hatan alkala. Então Yassis salai, vem daqui essa música. Yassis alai significa uma pessoa que ela está muito feliz. Como o noivo está com a noiva, quando se dança no casamento, então a pessoa está extravagando alegria. Então também se escreve com dois shin, porque o cara está brilhando de alegria. Sabe, não é aquela pessoa... Puxa, você vê o cara sorrindo, pô, você está feliz. Quando o cara está dançando, o cara está empolgado, você fala, uau, você estava realmente empolgado, hein? Você estava bem alegre. E a mesma palavra, só mudei a ponta, só que aqui, no caso, seria Yassis, em vez de Yashish. Yashish é o sábio idoso iluminado, tá? Yassis, do jeito que está escrito aqui, significa Yassis, tá vendo? Não é com um S. Aí sim, é um estado de extrema euforia, vamos chamar de euforia de alegria. Está muita alegria. Temos que ter agora nesse mês. Adar, mês de Adar. Yassis significa extrema euforia. Então, o que ele está querendo dizer é que as palavras em hebraico que tem duas vezes Shin sai do prumo. É muito, é em excesso. É muita luz, tá certo? É muito branco, é o linho, é muito branco, é o mármore muito branco, é o sol muito brilho. Tá? A pessoa iluminada, uma pessoa eufórica, uma pessoa que está em extrema alegria. Veja que o Shin duas vezes mostra uma carga em excesso de o quê? Do que ele carrega. O Shin é o que? A propagação, né? É a divisão, é a luz, é o fogo que a gente falou, o Esh. Então, uma pessoa que vai extremamente iluminada, então a gente carrega essas duas vezes a palavra Shin. Uma alegria acima do normal, tá? Então a gente chama uma pessoa Yassis. Ou como está escrito que a pessoa, é engraçado isso, os Mamorim falam, os discursos racídicos dizem, o Rebbe Rechab, ele traz isso no mamar dele, quando ele fala sobre casamento, né? Ele escreve que quando a pessoa está numa extrema alegria, ela faz coisas não convencionais.
Estou falando bêbado, alegre demais. Às vezes você está muito, muito eufórico, então você perde, não é que você perde, você abre mão dos seus limites. Da crítica. Dos seus próprios limites. Então, por exemplo, você esbanja demais, o cara vai, você vai lá e dá, você está alegre, você está feliz. Então, a pessoa que é inimiga, você vai lá e conversa com ele, você está feliz, você está alegre. Então, quando você está alegre nesse estado de euforia, você brilha muito. Então, você realmente sai de si. Estou falando, não conectem isso com bebida, não tem nada a ver com bebida, tem a ver com alegria e instinto. Você sai do racional e vai para o emocional. Você transcende. Literalmente transcende. Uma pessoa que ela está com extrema alegria, ela transcende e ela sai dos seus limites impostos por ela mesma. Por isso está escrito que a alegria derruba barreiras. Isso que está escrito Simcha Poretzat Geder, ele traz aqui. Ele fala assim, isso se expressa quando derruba os seus sentimentos, quer dizer, todos os limites dos sentimentos dele, mas derruba a barragem é a palavra que está na moda hoje em dia. Derruba essa barragem e explode para fora. Ele traz de tanta alegria íntima que você tem, que está fervendo. Então, quando você expressa esse nível de Assis, Alai, de Assis com sim, e Assis é muita alegria, tem 2 Shin, então aquilo transcende, você sai do seu. Às vezes a gente vê uma pessoa, quando ela está muito alegre, você fala, uau, puxa, quem diria, ele é tudo quietinho, tudo não sei o quê. Ele está limitado nos seus estudos, no seu dia a dia, então a gente é regrado, etc. Mas quando a gente transcende, está tão feliz, está casando um filho, uma filha, dizem que é uma alegria, dizem, a gente sabe quem já passou, sabe que é uma alegria realmente que transcende, você fica muito feliz. Você chegou esse momento, você transcende o filho para roubar, sabe, principalmente se as contas já estão pagas, você fica mais feliz ainda. Mas você está alegre, sabe? Você está trazendo um filho que está criando agora, é realmente uma alegria assim, que transcende. Isso é o Yassis, é o tal do Yassis, quer dizer, esse é o Shin que ele está querendo dizer aqui. Interessante, né? Então, agora, ele diz que, mas não é só, aqui todos os exemplos que a gente já viu, são exemplos de que propaga a luz, que a gente viu, tudo está ligado, você viu? O linho branco, o mármore, está escrito na lousa, a pessoa iluminada, a euforia, etc. Mas não é apenas em palavras que tem a ver com essa propagação que a gente fez, que o Shin 2 vezes aparece. Então ele falou, as letras Shesh, essas letras Shin e Shin, aparecem em outras palavras que também representa divisão. Porque aqui a gente está falando propagação. Vamos falar divisão. O que quer dizer divisão? Lembra que a gente falou que o Shin é uma letra que ela tem um ponto e ela sai. A gente falou isso na aula passada e aqui ele vai trazer mais ainda. Tudo sai de um ponto e de repente você tem uma divisão que está saindo como se fossem ramificações. Certo? Isso é chamado de divisão. Ou quando a gente pega esse desenho fica mais claro. Ó, saiu de um ponto, de repente você tem três cabeças. O que isso nos remete? Tem uma palavra em hebraico que a gente chama isso de shoresh. Shoresh tem 2 vezes a palavra Shin. O que é shoresh? Aí. Então, shoresh é chamado raiz. Normalmente se escreve sem Vá, mas vamos escrever com Vá para poder visualizar. Shoresh. Tá? Em muitos lugares a gente escreve sem o Vá, sem a letra Vá, mas tudo bem. Nós vamos escrever assim, ó. Shoresh. Shoresh tem 2 vezes a letra Shin. Isso representa a raiz. O que é a raiz? Também, infelizmente, aqui no Brasil, nessa época de chuva, dá para ver muitas árvores arrancadas. De repente você vai à raiz, está cheio de... Era uma semente. E de uma semente começa a sair ramificações, começa a sair galhos, começa a sair as raízes, que a gente chama, que é a parte só, que é o que sustenta, na verdade, o tronco de uma árvore. Essas são as raízes. E tudo sai, na verdade, de uma semente. Então, raiz é chamado de shoresh. Porque de lá, de um ponto, começa a sair outros. Então, são as ramificações. Então, essa ligação, aqui até agora a gente estava falando de propagação, de luz, de extrema luz. Aqui a gente está falando já de ramificação, divisão. Como de um ponto saem outros. Como se fosse, aqui a raiz ele vai explicar. Então, shoresh, ele traz assim, por exemplo, a palavra shoresh, né? Onde de lá você vai ter braços que saem, né, daquela semente e vai sair de repente ramificações que a gente diz. Assim também a palavra em hebraico corrente, sharsheret, 2 vezes a palavra shin, sharsheret. O que é corrente?
Então, a corrente você tem aí você tem outro anel, outro anel, outro anel, outro anel, outro anel. Oi? Elos. Elos, são vários elos, não é um só. Entendeu? Não é só um, daqui sai vários. Então, a corrente também tem duas vezes a letra Shin, porque ela é composta de várias divisões, de vários pedaços, de vários, não é só um, né? Igual o show, igual a raiz. A raiz não é uma raiz. Uma árvore não tem uma raiz igual o dente tem uma raiz, ou tem duas, não sei quanto, tem um dentista, o dente tem uma raiz. A árvore já não tem uma raiz. A raiz da árvore são vários, né? É uma divisão. Então a mesma coisa acontece na palavra Sharsheret. Sharsheret. Então a gente fala isso de divisão, uma grande divisão, eles são vários que estão unidos. Isso é chamado mefutsal. Mefutsal está espalhado, quer dizer, são vários elos espalhados. Quando você une, você tem a Sharsheret. Então você tem a palavra G. Assim também a palavra Shoshana. Chegamos, Shoshana. Chegamos na palavra Shoshana. Shoshana, a gente traduz, a palavra Shoshana a gente traduz como rosa normalmente, mas Shoshana oficialmente É lírio. é lírio. Então, a gente, vamos lá aqui ver o que ele traz aqui. Pelo menos no livro o que ele traz. Aceita também a palavra Shoshana. Por quê? Porque na verdade as suas pétalas, então, quando ela sai da rosa, então ela também se abrem e ela também se espalham. Quer dizer, na verdade... É um botão que se abre. É um botão que se abre. Então daí vem a razão dos dois Shin, que o Shin que mostra uma certa divisão, que elas vão e elas se abrem. Aí ele traz aqui, já que ele falou de Shoshana, ele traz assim, na prática, ele traz assim, todos os tipos de rosas que existem, que a gente chama de Shoshana, etc. Isso é chamado... Shoshana ou Shoshana? Shoshana. Shoshana. O acento, né? O acento, você está falando da gramática correta? É. Shoshana? Não. Shoshana. Então, por exemplo, tem um pasuk no Shir Hashirim, capítulo 2, versículo 2, está escrito assim, Kashoshana ben achochim, ken rayati ben amaram. Não é Kashoshana. Shoshana não existe. Shoshana é como vulgarmente fala, Shoshana. Na hora que quando você lê no versículo, Você fala o nome de uma Shoshana. pessoa. Shoshana. Você fala Shoshana. É. Você fala Não vulgar, é você fala. rosa, é Shoshana. Você Você fala fala quando Shoshana. você. Não dá. Estranho. Mas na verdade, Certo? o pasuk, Kashoshana, a gente não fala Kashoshana ben achochim. A entonação está no final. Kashoshana ben achochim, ken rayati ben amaram. Então o ponto está no final, o acento está no A do Na. Assim, quando você lê no versículo, né? Mas Shoshan, então Shoshan é o singular, né, certo? Então a gente fala Shoshan, a origem. Então ele traz o seguinte, a origem de todos os tipos dessas rosas olívicas que a gente está falando vem da expressão chamada Shoshan Tzachor em hebraico. Shoshan Tzachor é literalmente o Lilium Candidum, assim é chamado, Lilium Candidum. Esse é o nome o lírio branco, que é o famoso lírio branco. Outros falam que isso é chamado lírio do vale. Então, esses são outros nomes que a gente tem em português. Essa é a origem da palavra Shoshana de todas as suas espécies. Que o total de suas pétalas são seis. Eu ia falar agora. Daí vem a Quando ele abre, Shoshana. são seis. Daí vem Mas o Shoshana, tá lírio não vendo? tem pétala. Vamos lá. Shoshana. Ele abre seis. Vamos escrever Ele aqui, abre vamos apagar fechado. aqui. Cadê o meu? Quando ele abre, sai assim. Escrevi tanto que eu não Na consigo rosa? apagar. Tá tão bonita a lousa, tá toda desenhada. Eu vou apagar agora. Vira a folha. Vira a Azul, folha. Ah, Tem um tá botão Ela toda, vem no assim. tá toda fechadinha. desenhadinha. Vira a folha. Quando ela abre, Abre faz 6 pétalas? seis. Vamos apagar. Não é 20, é 6. Então, desenho. Você tá... Ó, o idoso também já. Pode ver aí no... Vou ficar aqui na euforia. Euforia vamos deixar. Eu gosto de euforia. Tá bonitinho, olha, tá tudo desenhado. Conselhechaim. Quê? Vai ficar mais Tá bonito. bonitinho o desenho, tudo desenhado. Então aqui é Shoshana. Assim? Shoshana, tá certo? Isso mesmo. Vê se tem 6. Xuxa, você achou o lírio? Lírio do vale? Tem rosa e branco, Né? Isso. Ó, então, isso aqui você está no lírio, só lírio. Lírio. Coloca isso daqui que eu te falei, Lilium Candidum. Cândido. Lilium Candidum. Dois L's. Você vai ver que a figura é Eu uma não figura botei. muito importante de se ver.
Veja, essa planta é usada também com outras religiões que conotam outras coisas. Muitas plantas A outras gente é coisas. alérgica a lírio. É. Lírio, mas... Certo? Colocou? Colocou. Não tem imagem. Não tem imagem. É. Pronto. Ah. Mas eu queria ver ele nascendo, não essa. Fechado, né? Ele Sempre fechadinho. 6, olha que interessante. É, sempre 6. Sempre seu. Ele um candido em nascer e a gente vai entender já por quê. Achou? Você coloca em hebraico aqui? Não, Olha, você ó. Ah, tá mais né? bonito dela. Não, mas embaixo não sei nada. Aqui tem esse é o lírio um candido, tá vendo? Ah, bonito. Coloca o lírio do vale para ver. Lírio do Vale? É. Esse é. Lírio cândido. Isso, lírio um candido. Deixa eu só ver se Esse tem uma porque que é imagem cândida melhor. branca. Tudo branco. Tá vendo? Candido. E daí que vem o iluminado, porque é Achou? o delírio. Posso? Mas aí mudou. Delírio. Esse da Menorar? É, não é? Esse, tá bom. Esse é da Menorar? Pode falar. Você tá, Esse tá que a gente gravando? olhou. Também é, Menorar, esse aqui é ele bonito. parece um... Esse aqui é. Ah, Ok. o Wolf deu uma explicação. Esse aqui é o que a gente está falando aqui. Esse, não é? Tá vendo esse desenho aqui? Esse é Lily Esse- of the Valley. O que? Ô, Dani. Lírio of the Valley. Dani, A gente vai ver isso aqui já. o que, já. que tem que ver o lírio com o Yacis? Conhece isso? Parece Não, um tem a ver com. pouco de Estamos vendo agora. Mas tem que ver sim. Qual? É o delírio. Ai, esse é o... É uma boa cerveja, Delírio. Tem um Essa desenho eu não conheço ainda. Delírio? Não conhece? É boa? Tem um desenho de um A elefante. cerveja eu não conheço. É Delírio. um desenho de um elefante. Delírio. Delírio É verdade. Bem geladinho, Ah. olha. Shoshana. Shoshana a gente está falando o seguinte, a gente traduz como rosa, mas ele fala a origem da Shoshana é o que a gente chama de Shoshan, tá? Tzachor em hebraico, que é o tal do, se escreve assim, Tzachor. Essa é a origem de todas as rosas que a gente diz. Tzachor, que é o tal do Lírium cândido. É rosa Ou- ou lírio? Então, aí que tá, rosa lírio. A gente chama Shoshana, a gente traduz como Shoshana, como rosa. Shoshana a gente chama como rosa, mas na verdade rosa em hebraico é vered. A tradução literal de rosa em hebraico, a cor rosa é vered. Se chama vered. Parou? É, varó, então é rosa. Então, vered é chamado realmente a tal da rosa. Shoshana, Confusão. Shoshana, nas escrituras, é o tal do lírio, o lírio cândido, ou o lírio do vale, é chamado Shoshan Tzachor. Isso aqui é o nome que se dá. Então, vamos ver primeiro o que ele traz É aqui. bem puro o nome. É. Tudo Sahor. Então é um negócio... Sahor. É. Não, e realmente, o Eben Ezra, Cândido. Avram Eben Ezra, ele foi um grande sábio, né? Estamos falando do século XII. Então, ele escreve que todo lugar, então ele que é o que diz que onde está escrito Shoshana, onde vai escrito nas escrituras Shoshana, como esse versículo que eu falei do rei Salomão, o Cântico dos Cânticos, inicia assim, Mi habatzelet hasharon Shoshanat ha'amakim, Kashoshana ben achochim, ken rayati ben amanot. É o início do capítulo 2 do Cântico dos Cânticos. Então lá ele menciona bastante a palavra Shoshan e Shoshana. Ele trata-se de Shoshana, de Shoshan Tzachor, que isso é o tal do lírio cândido ou lírio do vale, que é uma planta de 6 pétalas. Então, se ele tem 6 pétalas, é o tal do shesh, é o shin. É o shin que está junto, tá certo? O shin é 6, tá certo? Então, aqui você tem, ó, shoshan, shin. Então, o shin representa as 6 pétalas desse tal de lírio, que a gente chama de Shoshana, que a gente traduz como rosa, que o total das suas Não é lírio, das suas pétalas são 6. lírio, mas você entende rosa. Então ele fala, porém, a Shoshana, a própria rosa, ela também brilha, ela também tem a sua própria luz, porque ela também transmite uma certa luz. Né? E assim também a corrente de ouro ou de prata, que sobre ela está escrito nos versículos. Ponto. Até aqui ele fala sobre isso. O que me chama a atenção é essa foto do lírio do vale, que quando você vê o lírio do vale, e a gente falou na Parashá desta semana que a gente leu, Trumá? na Parashá de Trumá, nós lemos sobre os objetos do templo. E um dos objetos do templo que a gente viu é o tal da menorá. Tudo chique. E a ouro, menorá? prata. Oi? Tudo ouro, Se prata. depois você me responde aquilo que eu te perguntei. O que você perguntou? Por que as lâmpadas não eram feitas da mesma
Ó, do mesmo ouro e quando eles contam um talento, e que era era 40. feito do mesmo ouro. Mas falou que não, que era separado. Não era. O que Está escrito era- no Rumash isso. Não. A lâmpada, aquela Sim. que vinha depois da vela, Sim. não era da mesma peça de ouro. Era da mesma peça. Lá no teu está escrito que não era da Não, mesma peça? não era da mesma peça, que tudo dava um talento, que era 48 Sim. quilos, somado a menorá com a pazinha, com todos os negócios, menos as lâmpadas. Não as lâmpadas. As lâmpadas, o recipiente era do mesmo negócio. O que você chama de lâmpadas? Da natural, lâmpada é o aquela, recipiente. aquela tacinha É o que copo, ficava em é cima. o copo. Falou que era separado. E como encaixava? Não era feita da mesma Como peça. ficava? Onde está escrito que não é Como acho que eu li? Menorá foi feito Que aquele uma que é peça o do Rashi com o Rebbe. Estranho. Você tem ele aí, não tem? É, tem uma ontem aí, mas não sei, tem que dar uma olhada, porque a Torá fala Mikshah, tá aceitando a Torá. Agora, quando a Torá fala menorá, o Ba menorá é o cano central. Por isso que eu te Essa é falo, a sempre ele segunda fala pergunta que 3 você para a falou. direita e 3 para a esquerda. E Isso. jamais ele fala do Fala meio. do meio. Aonde? Fala, então, o Ba menorá, arba'a givim meshugadim. Ele fala, e na menorá, quando ele fala a palavra menorá, é o cano central. É isso. Então, a expressão menorá é o cano central. Mas de qualquer maneira, então para nós, pelo menos na minha cabeça, tudo é uma peça só, e menorá é o cano central. Quando a gente fala sobre a menorá, certo? Quando a gente fala E como é que sobre... podia iluminar tudo para o meio? Só se tivesse alturas diferentes. Não. O pavio era colocado Virado assim? virado. Então você tem o pote, tá certo? Então você coloca o pavio para cá para iluminar para do centro, e os desse lado Sim. você coloca o pavio para cá. Só que a chama vai para cima, né, Dani? Olha, É, Dani? Só que a chama vai para cima, né? então mas você está vendo o desenho? Elas estão viradas para o centro. A do centro está no centro e as do lado estão viradas para o lado, para iluminar o centro. Obviamente a menorá, não como esse desenho, Não é essa assim, né? Porque a era... gente está falando que ela era diagonal, depende, tem opiniões que falam Essa é assim. do Rashi ou essa é de Maimônides? Então, Maimônides e Rashi são as mesmas, porque é diagonal. Diagonal. Mas tem a do Tosafot, que são os descendentes de Rashi, que Essas eles falam são que, humanas, né? que são redondas. Mas, tudo bem, isso é uma discussão. O que é importante é o seguinte, nesses braços da menorá, eu fiz uma pena, eu não trouxe o desenho aqui para essa aula, porque não pensei que ia falar sobre a menorá. Oi? Mas nos braços da menorá que a gente está falando, E a rosa. você tinha Flor. copos, botão, rosa, tá certo? Era Susana. Era um Então, xoxana. então esse pera, essa, Sério? Era um xoxana. então, essa flor que estava. Pera, que estava O encravada no... Então, o que trazem os livros é Cravada. que essa flor que estava acolhendo o copo, porque você tem um copo de cima e tem a flor que vai embaixo, tá certo? Então, esta flor onde o copo. Eram 8, né? O copo Eram sete. 8. Sete. Três Você de falou cada quantos lado copos? e assim Não, vai. quantas flores? Quantas flores ao total? É. Era um total de 9 flores, se eu não me engano. 9 flores, sim. Era um total de 9. Porque você tinha as 7 e depois no central. Se tem você mais tinha- duas, uma embaixo você e tinha outra no mais dois meio. no central. Eram 9, ok. Então era total 9 flores. Na menorá você tinha assim, você tinha 11 botões, 11 As bolinhas, né? as bolinhas, 11, 9 Pétalas, 9 xoxanás, flores, Flores. 22 copos, 22 copos. 22 copos e 7 braços. Você tem 22, você tem 3 copos em cada braço e um Soma- embaixo, soma- dá 22. Soma 22. Tá. Tem que... Vamos lá, são aqui. 3 em são- cada braço mais um mais embaixo, dá nove, 22. 3 vezes 7, 21, mais um 22. É. Quando dá tudo? 36. Não, vamos lá. 22 com 9, mais 31. 9, 31. 31 Mais 11 e mais 7. mais 18. 31 com 18, 49. Ó, dá 49. O que é esses 49, hein? Fantástico. isso aqui. O Homer. Esse 49 É o Homer. é exatamente a quantidade de 7 vezes 7, que são as 7 esferas. Que é o Homer. E é exatamente aquilo que... Então, isso é importante vocês saberem. Veja só. Isso é um negócio interessante. O escudo do rei Davi, que é chamado de Magen David, que hoje em dia a gente usa como um símbolo da bandeira de Israel, que você tem aqueles 2 triângulos, é chamado Magen David. Na verdade, não era isso que estava estampado No escudo do no Davi. escudo do rei Davi. O que sim estava estampado no escudo do rei Davi estava o capítulo 67 do Salmo.
E nesse capítulo 67, além do início, fala lá na Tzer Medinat Mishmor, aliás, a gente fala esse salmo diariamente, antes do Baruch She'amar. Sim. Antes do Baruch She'amar a gente fala. E os faradim procuram até mencionar, lendo ele, no desenho de uma menorá. Até hoje eu tenho guardado. Você tem? É aquilo que eu tenho aqui. É. Lembra que eu tenho Isso, você tem guardado naquele Que eu negocinho. trouxe do balanês. Isso. Quando você tira o prefácio, você vai ver os outros versículos que tem nesse desenho. Então, esse capítulo 67 está descrito aí. Tem que ler todo dia. Era isto que estava estampado no escudo do rei Davi. Era isso. Era a figura de uma menorá. Ok? Com esse capítulo 67. O capítulo 67, quando você tira o início dele, que é lá na Tzer Medinat Mishmor, você vai contar, tem 49 palavras. São 49 palavras como os 49 itens da menorá. Então, esse salmo representa a menorá sagrada, que era o objeto sagrado do templo, que tinha como propósito de iluminar fora. O rei Davi, ele olhava no seu escudo e ele sabia se ele ia ganhar a batalha ou não. O capítulo 67 representa o número 6. Shesh. Sabe quanto deu? Representa o quê? 49. O que deu 49? Eu contei as palavras aqui, do A gente 67. já falou. Você contou? Sim, mas eu contei as palavras. Agora, fora o início. Sim, tirei o Lamanatzer Mishmor Miroshir. Isso, Contei deu para ele o reino e o Roneino, fui Isso, contando. dá 49. 49. Agora, o mais interessante é que o versículo do meio, também, Yismechu veraninu leomim ki tishpot tamim mishor umim ba'aretz tam Ela, dá 49 letras. Mas o que é interessante... isso eu não vou contar. Porque Como ele sabia? se você contar, você vai ver que dá 47. Então, mas tem duas letras que a gente coloca a mais, o Vav, Shpot e Mishor, se escreve com Vav. Mas não tem nem escrito sem Vav, mas não vamos discutir isso. Mas isso na prática... Eu posso botar em Como hebraico. ele sabia? Ainda, estou te falando em hebraico, você vai contar dá 47, mas o teu dá 49 é porque eles colocaram 2 Vav a mais que a gente acrescentou. 49 palavras. 49 letras. Não, você falou que primeiro dá 49 palavras. Esse eu contei. Isso. As 47 Agora, o do nove- meio, que é o versículo do meio, isso é exatamente o cano central. O cano central, onde ficava esse versículo, então dá de novo 49 letras. E cada letra desse versículo a gente tem que pensar na contagem do homem, que são 49 letras. Então, só para você imaginar, por isso que a gente fala esse salmo na contagem do homem. A gente fala esse salmo na contagem do homem lá no Série dos Meses. Por que a gente fala isso? E por que a gente fala isso todo dia de manhã? Porque é um salmo de proteção. Porque o rei Davi, ele sabia através, ele olhava no seu escudo e ele sabia se ele ia ganhar a batalha ou não. O que quer dizer batalha? 6 é matéria, 7 é o espírito que está dentro da matéria. O rei Davi, ele sabia, o 67, então mostra o espírito dentro da matéria, ele conseguia olhar e observar. Acontece que esse objeto do templo sagrado, que é a menorá, é um objeto sagrado, tá certo? Então ele traz aqui no livro, que a gente... Para mim deu 48. Deu 48? Deu. Qual palavra você falou que tem 2 Vav? Tem Não, um Vav não. a mais, um Vav a Mishor, está menos, escrito com Vav ou está escrito sem Vav? Mishor, Ulumim Ba'aretz Tam Chem. E Tishpot está escrito com Vav ou sem Vav? Tishpot sem Vav. Sem Vav, ok. Faltando ele. Mishor, está com Vav ou sem Vav? Onde está o Mishor aqui? Mishor está com Vav. Com Vav. Então, na verdade, a grande verdade dos dois é sem Vav. Isso na escritura Então, original. colocando o Vav que falta aqui, daria os 49. Que tá faltando Porque uma palavra está com Vav, só a Exatamente. outra está sem. Isso. Por isso deu 48. Por isso dá 49. Isso aqui é... Estamos entendendo. Hã? Impressionante. O quê? Ah, isso aqui é fantástico. É Né? muito impressionante. É mesmo. Isso é impressionante. Agora, é impressionante da onde que vem o emblema nosso. Então aqui a gente diz o seguinte: já que a menorá era um emblema sagrado, etc., carregava, imagina, união da matéria com o espírito, o rei Davi, ele usava esse versículo. E a gente fala esse salmo diariamente na reza, porque é de proteção, porque o rei Davi sabia vencer as batalhas. O que é as batalhas? As batalhas é o que a gente é o ganha-pão, pessoal. Vamos falar as nossas batalhas que temos hoje. Não é as guerras que ele conquistou lá em Israel. Lá para ele era guerra. Mas para nós é o ganha-pão. Você vai começar o dia? Então começa a filar antes de Baruch She'amar. Lá na Tzer Medinat. Você fala esse versículo, você fala esse versículo da menorá. Por isso os senhores procuram ler da menorá, para poder lembrar, olha, a menorá protegia o rei Davi nas suas batalhas, que possa a gente iniciar o dia recitando esse Salmo 67, para que Deus nos proteja e nos dê o pão de cada dia
que a gente possa vencer as nossas batalhas diariamente, por isso que tem esse salmo diariamente. Agora, ele traz aqui, que desde a época do rei Salomão, nesta letra, quando ele está falando sobre a letra Zayin, então ele fala que desde a época do rei Salomão existia esse emblema no final do primeiro templo existia esse emblema chamado Magen David. E ele traz o seguinte, por que ele tem esse emblema do Magen David? E esse que é um negócio bonito que ele traz. Isso é uma coisa que eu não tinha parado para pensar, eu acho que a gente já tinha falado no passado, mas vale a pena ele dizer assim. Todas as letras. Ele traz assim. Também, eu vi também. São 7 imundos, né? Oi? Não tem os 7 imundos? Então, o Né? que ele está falando, ele diz assim, o emblema que a gente tem, esse emblema daqui que a gente chama isso de Magen David, de onde surgiu isso? Então ele falou, isso é um emblema laico, não tem santidade, o emblema não tem santidade, mas que mostrava e que conectava com a ideia daquilo que verdadeiramente estava estampado no escudo do rei Davi. O que está no escudo do rei Davi? A gente falou que é a menorá, tá certo? A menorá tinha 7 braços. Cada braço tinha os seus copinhos. Os copinhos, cada copinho estava colocado em cima de uma rosa, de uma Shoshaná, de um lírio. Cada copo estava colocado em cima de um lírio. Visualiza de cima, por cima agora, um braço com um copo e um lírio. Você vai encontrar esse desenho aqui. Ó. São 6 pétalas. São 6 pétalas e o copo no meio. Isto representa o Magen David. O Magen David representa o braço de cada um dos 7 braços da menorá, visualizado por cima. Quando o lírio está aberto, quando as 6 pétalas estão abertas e o copo está dentro. Qual o desenho que você vai ter? Você vai ter o desenho, o Magen David. Então, isso que ele fala, quer dizer, em outras palavras, o Magen David é o lírio, é a Shoshan, é a Shoshaná. Shoshaná é o Magen David, que representava o braço da menorá. Isso ele traz aqui no livro, isso que representa esse desenho. É um desenho laico, não tem santidade. Você pode entrar com ele no banheiro, o Magen David não é um problema, não é igual a mezuzá que você não pode entrar no banheiro, não é um tefilim, tá certo? Então é um desenho, símbolo, que te remete a algo sagrado, que era o braço da menorá. Isso que ele traz aqui no livro dele. Eu achei isso muito interessante, né? Assim pelo menos ele... Eu sabia que... Desculpa. Tá. Não, eu ia comentar uma coisa. O nome Shoshaná, Que profundidade a gente ele chega. soma 661. Eu estudei em matemática, ele é chamado star number, porque ele tem esse formato igual o jogo de xadrez chinês, que é uma Magen David. Se você organizar 661 peças, Vai ter a forma vai do Magen David? ter esse formato. Então, olha só que interessante. Então, bate com aquilo que a gente está falando, que a flor era uma Shoshana. Sim. Que o pera que Em estava lá era Shoshana. matemática eu te mostro depois. Isso é interessante. Quer dizer, o valor numérico da palavra Shoshana, que é o nome, então Que é igual representa... Esther também, que representa- dá 661 também. Que também dá 661. Uau. Que 661 também tem 2 vezes 6. É, tem 2 6. Tem mais um. Interessante isso. Você sabe que o Magen David também é 6 e mais 1. A gemátria, a posição das letras soma 67. Na 67? Que posição das letras eu queria saber? Isso eu não sei. Como é que é? Que nem o Shin é número 21, é a 21ª Ah, você está falando letra. a letra no alfabeto? No No alfabeto hebraico. Ah, Então, 21 mais 6, mais 21, mais 14, mais 5. quanto dá isso? 67. Dá 67? Já bate com o próprio Salmo 67. Isso ele não traz aqui. Mas interessante isso, né? Você vai somar, vai dar o total de 67. E se você somar 6 com 7 é 13, que são os 13 atributos de misericórdia. Que é o 661. O que é 661? É 13. Dá 13. São os... Puxa vida. Vai viajar. Puxa. Você não vai parar desse jeito. Vai viajar. Não, mas é interessante. Aí é um delírio. Não, uma coisa. Ai, É verdade. ai. Eu deixei o delírio. Aí é um E não também schnapps, hein?
É um E se delírio. não deu certo na conta, toma mais um que vai dar certo. A gente coloca um VAF e a coisa dá certo. Mas não é interessante? Isso é interessante, senão o número de 67 não será. Mas a ideia do Maguei da Vida realmente é o 6 e o 7, porque você pega, são 6 pontas, tá certo? São 6 pontas mais o núcleo é o 7. São 7 mundos. Oi? Não tem os 7 mundos aí também? É, são 7 céus. 7 céus, 7 céus. Não para. Em cima, embaixo, dentro, fora, por dentro. Mas tem, mas Davi, como ele sabia que ia ganhar? E Davi? É. Como? Ele olhava no emblema, ele olhava na menorá e ele entendia. A menorá, o Maguei Davi que estava estampado na... respondia para ele se ele ia ganhar ou não. Ele delirava. Tipo, é forte, tipo... Tipo assim está escrito aqui no Radbaz, acho que ele fala, quer ver? Ben Zimmer, ele diz assim, deixa eu só achar isso aqui nesse texto, porque faz tempo que eu não leio esse texto, mas vale a pena ver, ele diz assim, é aqui eu achei, ele diz assim, o Hidá, Chaim Yosef David Azulay, grande sábio, Azulay, que viveu, Hidá, Chaim Yosef David Azulay. Então o Hidá é um grande sábio que viveu, ele era de Marrocos, ele viveu há 200 e poucos anos atrás. Ele era um grande homem, gigante homem, cabalista. Então ele escreve o seguinte, porque tem muitos segredos que estão aí. Então ele diz assim, o Davi da Mela, já que tem muitos segredos nesse capítulo 67, então o rei Davi ele carregava esse capítulo 67 quando ele estava cravado, ele traz aqui, estava cravado no seu escudo, na forma de uma menorá de ouro, como se fosse altar folhado a ouro. E quando ele saía para a guerra, ele tinha as intenções desse versículo, ele fazia as cavanotas, as intenções desse versículo, desse salmo, ele saía vitorioso, e os inimigos caíam diante dele. Assim também escreve o Uremar, Moshe Israelish. Moshe Israelish era o autor do Código de Leis Ashkenazi. Ele escreve no livro dele, ele fala o seguinte, é conhecido que a menorá ela estava desenhada no Magen David, no escudo do rei Davi. Assim também tem escrito o livro Roqueah, e ele acrescenta, aquele que vê a forma de uma menorá, aquele que vê a forma de uma menorá desenhada desta maneira, então ele vai ter graça e bondade diante dos olhos de Deus e dos seres humanos. E se a pessoa ela desenha isso na sinagoga, na arca sagrada, isso vai proteger por toda a comunidade. Assim escreve o Roqueah. Assim escreve Abu Draham. Abu Draham era... O que é? Esse é o... Aí tem outros chinês. números que também são do xadrez chinês. O xadrez chinês E dá é valor 121. numérico? E aqui também você vê 661, aparece aí. que é o número desse formato. Ah. Não, estou só demonstrando que o número 661 Faz parte. ele é um star dos. number, Ah, dos star numbers. Ela é um dos. Um dos. Interessante. Isso é chinês? Olha aí. Interessante. Oi? É chinês? Não, é aquele jogo xadrez chinês. Já vi se é 661, interessante. E o Abu Draham também era um sábio muito antigo, um dos primeiros sábios. Ele escreve, aquele que lê isso diariamente, é como se ele estivesse acendendo a menorá pura do Beit HaMikdash, como se ele estivesse recebendo a presença divina. Assim também escreveram outros livros de Kabbalah, falando sobre o segredo que tem nas suas palavras, que dão 49, e está ligado com 49 dias da Sfirat HaOmer. Quer dizer, então ele fala que esse conceito do 7 espiritual que está indicado nos 7 braços da menorá, que é o segredo do 7, mostra a letra da batalha e da vitória. Porque o 7, que é o Zayin, representa o martelo, representa como se fosse você está indo para a batalha, para a labuta, são 6 dias que você trabalha, o 7 você descansa, então o 7, que é a semana, então mostra o quanto a gente precisa de força para poder ganhar. Então ele fala, essa é a raiz do símbolo gráfico chamado Magen David, né, que ele é feito de 7 vazão, 7, né, você tem 6 pontas e o lado central, né, que isso representa isso, vermes, que semel grafi shel hulin, isso significa um símbolo laico, não um símbolo sagrado, mas que indica, que nos remete a grandes coisas, como a gente está vendo aí na forma da menorá do Beit HaMikdash, que protegia
o rei Davi. Deixa eu só achar o lance da Shoshana que ele fala aqui, que se eu não me lembro, deixa eu ver se ele diz assim. Quem fez o salmo? Né? O rei Davi são 10 autores do salmo. Não, desses 67. Lá na Sebe, acho que foi o rei Davi próprio. Deixa eu só ver. Ele fez 50%. Mas esse 67 foi ele que fez? Vou perguntar pro. Você pode? Vou perguntar pro. Vou ligar para ele e perguntar. Onde é que ele traz isso aqui? Você leu hoje no Instagram falando do Dr. Google? Leia, vale a pena. Muito interessante a matéria. Tem como não sabe médico, né? Porque vai dar tudo. É o que está acontecendo. O pessoal compra compra e vai Ele vendo. fala aqui no segundo, que ele fala que está em cima. Lê a bula no Google. 6 matéria, um anterior entre o espírito. Ele traz assim. Eu também gosto. Quando as pessoas se autocuram, É isso que é o perigo. não é doença que não tem. Exatamente. É isso que saiu no jornal hoje. Os médicos fazem consulta. Então assim também escreve o Magen David. A forma do próprio Magen David, ele se encontra na Menorá, no Mishkan e no Beit HaMikdash, como é conhecido que a forma que foi fixada através de Deus é que em cada detalhe tinha vários segredos supremos. Na Menorá, por exemplo, abaixo de cada pote, tinha uma forma de uma pera, de uma flor, tá? Que tinha 6 pétalas, tá? Como a forma de um Magen David. Como a forma de uma Magen David. Então, quer dizer, essas 6 pétalas, entendeu? Que representa essa flor que se encontra lá, era a forma, como a forma do Magen Visto por David. cima, esse Oi? É visto por cima. Até entender isso quando eu li, eu falei, Poxa, como é que eu vou te extrair isso do livro? que nem a coroa da Romã, né? Que tem Em cima. 6. Também em tem cima. 6 que tem interessante. Sim, isso, tem né? 613 sementes dentro. Bom, 613 caroços, né? Bom, né? Isso aí não. Mas Muito bom. Vamos ficar por aqui. As E depois a crianças gente vai falam, continuar. né? Se promoveu para Assis. Aqui te vó. Agora você está eufórica. Agora eu tô- Ô meu. Valeu, valeu. Valeu. Agora terá.